A nossa conversa de hoje é sobre nutrição. Para isso eu trouxe a minha amiga e nutricionista Cíntia Perini, que vai dar uma orientação para nós gestantes. A Cíntia também está grávida. E Cíntia, essa coisa de comer muito, a gente sabe que já caiu por terra, já é coisa do passado. Tem que comer de forma equilibrada. Isso. Mas como fazer isso na gestação? Então, eu falo que assim, o momento da gestação é o momento em que a mulher mais tem vontade de se cuidar, né? Porque ela não é só por ela. Então, manter uma alimentação saudável durante o processo gestacional e durante a fase de aleitamento já prepara a mulher para uma mudança de hábito que vai ser um espelho para esse bebezinho, essa criança que está dentro da casa, né? Então, procurar comer coisas mais saudáveis, né? Trazendo mais alimentos, então frutas, verduras, legumes para sua dieta, reduzindo o consumo de produtos alimentícios. Então, é de reduzir as besteiras. Então, acaba não saindo muito daquilo que a gente já tem em mente, do que é certo fazer, do né? que é equilibrado. Mas teria que agregar alguma coisa a mais, algum alimento que não pode faltar, ou tomar um complemento, de Sim, repente? fundamental, né? Assim, com orientação de uma nutricionista, a mudança de hábito alimentar, então incluir em cada período da gestação sempre alimentos crus, folhas verdes escuras, fontes de ferro, fontes de iodo, para gestantes que consomem, né, proteína de origem animal, carnes, frangos, peixes, ovos, e individualizar de acordo com a resposta de cada gestante, cada necessidade. Então, buscar de fato uma orientação nutricional, então tendo como base a alimentação, mas o uso de um complemento também, na minha opinião, é fundamental. E durante a gestação é comum a gestante desenvolver alguma intolerância por determinados alimentos? Então, geralmente, no início da gestação, algumas gestantes desenvolvem uma certa dificuldade para consumir alimentos que normalmente faziam parte da sua dieta. Uma aversão, aquela fase do enjoo. Isso, fica enjoada. Então, o que a gente recomenda, geralmente, é que ela jamais deixe de se alimentar, né? Esse é o principal problema para ela ter uma hipoglicemia e ficar mais enjoada ainda. Então, comer sempre pouco, nem que seja cada 1h30, mas pedaços pequenos ou de uma fruta mais fresca, mais aguada, alimentos gelados, né? Não consumir alimentos muito pesados ou grandes quantidades. Então, ela pode até consumir de 1h30 a 2 horas, por exemplo, um pedaço de maçã, um pedaço de uma batata que é chamada de batata Yacon geladinha, né? Ou uma mexerica, um pedaço de mexerica, ou pera, melancia, melão, frutas mais aguadas, né? Agregar, não pular refeições, então comer pouquinho, mas evitar de pular refeição, comer um pouquinho de salada ou um purê que tem uma digestibilidade melhor, um ovo, ou um frango, ou um peixinho. Lógico, respeitar o que ela está conseguindo comer, mas também entender que se ela quiser só tomar sorvete, também está desequilibrada essa nutrição dela. Mesmo porque assim, a necessidade nutricional em termos de calorias dela é a partir do 3º mês que aumenta. Então, já a necessidade de nutrientes, vitaminas, minerais, ela aumenta demais em todo o processo gestacional. Então, a partir do 3º mês, aumenta a necessidade calórica, mas não nesse início. Então, ela pode até manter um padrão de alimentação, mas com coisas mais... O gelado diminui essa ânsia. Então, outra estratégia que a gente faz é o chazinho de gengibre, né? Então, rala um pouquinho de gengibre na água, ferve uns 5 minutinhos, desliga e gela. Aí pode fazer algum suco na base desse chá. Então, pode ser mistura abacaxi com o chá,
né? Ou pode ser um suco de melão com o chá. Fica mais refrescante, Fica né? refrescante, Porque é mais né? fácil de tolerar. Ela se sente melhor. E aí vem o segundo trimestre, perdão, e vem o risco maior do aumento de peso exagerado. Sim. Porque o enjoo ficou para trás e vem aquela, eu diria fome, mas não é fome, né? A vontade de comer coisas gostosas. Isso mesmo. E de enfiar o pé na jaca. É verdade, é. E aí tem que se controlar. Se controlar, isso mesmo. Porque assim, quanto melhor nutrida a gestante tiver, menos necessidade de comer besteira ela tem. Então, o primeiro ponto se tem vontade de comer alguma besteira, é pontuar. Eu vou comer um doce, eu vou comer alguma coisa diferente para um final de semana, não uma festa, mas não assim, chega sexta, sábado e domingo comendo a besteira, né? Deixa uma refeição para ter uma alimentação um pouco diferenciada se ela teve essa vontade. E ao longo da semana procurar regrar bem a alimentação, comer o que importa. Frutas, comer a cada 2 horas, almoçar e jantar completo, né? Então, evitar pular a refeição ou comer lanches, tortas no lugar de uma refeição com um pouco de arroz, feijão, uma proteína animal, vegetais, saladas. Eu acho que essa questão de variar bastante ajuda muito para aquelas mulheres que têm mais dificuldade em comer com disciplina os vegetais e tal. No meu caso, isso ajudou muito, porque eu não sou daquelas mais, né, disciplinadas mesmo em comer muitos alimentos naturais, mas se você vê um prato com muitas coisas diferentes, você já vai querer experimentar. E uma boa apresentação. Uma boa apresentação e pode mudar durante a semana alguns tipos de saladas diferentes. Sim. E sair daquela coisa de que para ficar em fome eu preciso comer só salada, porque ninguém aguenta comer só salada. Não, né? E assim, mesmo se for consumir uma salada simples, só com folhas e vegetais crus, agregar num segundo prato, aí tudo bonitinho. O prato do brasileiro, né? Um arroz de preferência integral, com feijão, uma proteína de origem animal, né? Algum vegetal cozido ou pouco cozido, por exemplo, um brócolis, né? Ou uma couve refogada, que também agrega nutrientes. Então, você também pode pensar em agregar outro prato, né? Se caso não for consumir só a salada, porque só a salada de folhas vegetais, ela é muito fraca para conseguir manter as funções, né? Pelo menos vitais ali daquela mãe, do bebê, né? Em equilíbrio, porque dali a pouquinho, se ela comer só salada, ela vai querer comer um doce, à tarde ela vai querer comer pão, um lanche, algum refrigerante. Tira. Cortar. Certeza. A gente pergunta só para saber, assim, para ouvir uma nutricionista falando, porque a gente sabe, né? Se por um acaso do destino a pessoa tem muita vontade de consumir, né? A gente sabe que produtos diet são contraindicados para o consumo da gestante, né? Então, se consumir tem que ser o normal. O normal, mas é óbvio que jamais a gente vai fazer esse tipo de orientação, né? Para que consuma. Realmente é cortar esse tipo de produto alimentício que não traz nenhum nutriente. E no fim da gravidez, é comum a gestante reclamar de inchaço. Inchaço nas pernas, que depois vem com uma dorzinha também, um incômodo. Alguns alimentos, eles favorecem esse aumento, esse edema, esse inchaço? Sim. Então, por exemplo, quanto mais a gestante estiver consumindo açúcar, muitos produtos alimentícios do tipo de pacote que tiver um teor de sódio aumentado ou que tiver no seu componente ali, ou até mesmo temperos à base de glutamato monossódico ou benzoato de sódio, isso aumenta bastante a retenção de líquido. Uso de temperos prontos na culinária da casa, né? Então aqueles temperinhos que agregam mais sabor, então evitar tudo isso, usar ervas secas, ervas frescas, né? Então reduzir o consumo disso, né? Ou mesmo cortar em casa esse consumo e, por outro lado, procurar preparar chás ou até mesmo sucos que sejam mais diuréticos,
Por exemplo, uma rodela de abacaxi com um pedacinho de salsão, né? Fazer a base, por exemplo, de um suco de melão, que já também ajuda, melancia com gengibre. São tipos de sucos com alguns chás que ajudam a eliminação, né? Então aumenta e o consumo de água, né? Então hidratar ao longo do dia todo. E qual seria o ganho de peso ideal? A gente sabe que tem a altura, estrutura de cada mulher, tal, mas durante os 9 meses, pensa-se em quantos? 9 quilos? Em geral, 9 quilos. Isso existe, né, uma tabela em que a gente pode colocar a gestante de acordo com o IMC dela, Tá. quando ela engravidou. Então, em geral, se a gente colocar 9, 10, até 12 quilos numa gestante eutrófica, que seria um peso para a altura adequado, então seria o esperado, tá? Se é uma gestante que já chega obesa, fora do peso, né, com obesidade dentro do índice de massa corporal, o cálculo do índice de massa, então até 6 quilos ela pode ganhar na gestação, né? Então, e aí tem o intermediário, se é uma gestante que já está muito abaixo do peso, naturalmente até o próprio organismo dela vai criar situações em que ela ganhe mais peso, porque isso tudo está preparando ela para o momento fundamental que é o da lactação, né? Para que ela tenha energia extra para esse momento. Cíntia, obrigada, adorei Obrigada suas dicas. Todo mundo colocando tudo em prática em casa, para não engordar Isso muito, mesmo. nem engordar pouco, para ficar na medida. Isso aí. Até a próxima, então. Nós grávidas, né? A gente só levanta daqui maravilha. até acabar tudo.